Ao longo das últimas décadas, o futebol acabou se tornando um reflexo das tensões geopolíticas do mundo. Conflitos, guerras e rupturas diplomáticas transformaram antigos adversários em inimigos, e o simples ato de colocar duas seleções frente a frente pode se tornar um verdadeiro risco diplomático. No vídeo de hoje, vamos relembrar algumas das rivalidades entre seleções mais tensas do mundo, casos em que o futebol foi obrigado a se curvar à política. Esse, sem dúvidas, é o caso mais conhecido do futebol na atualidade. Durante décadas, russos e ucranianos jogaram lado a lado, primeiro sob a bandeira da União Soviética e depois como rivais dentro do mesmo continente. Quando a União Soviética se desfez, muitos acreditavam que o futebol poderia servir como uma ponte entre os dois povos. Mas, por diversos motivos, isso nunca aconteceu. Na verdade, acabou sendo palco de uma rivalidade que nasceu de um ressentimento histórico. Muitos ucranianos sempre enxergaram a Rússia como antiga potência opressora. Esse choque de visões sempre se manifestou no futebol em forma de provocações, desconfiança e um nacionalismo crescente dos dois lados. Por isso, a realização de uma partida entre Rússia e Ucrânia sempre foi algo muito delicado. Para se ter uma ideia, considerando apenas registros oficiais, a última vez que as seleções principais dos dois países se enfrentaram foi em 1999, pelas eliminatórias da Eurocopa de 2000. O jogo, que foi realizado na Rússia, acabou 1-1. Desde então, o clima entre as duas nações só piorou. E o que já era tenso desabou de vez em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Na época, a UEFA reagiu rapidamente. Determinou que Rússia e Ucrânia não poderiam ser sorteadas no mesmo grupo em nenhuma competição. Porém, tudo piorou em fevereiro de 2022. Com a invasão russa à Ucrânia, FIFA e UEFA baniram completamente a Rússia do futebol internacional e os clubes do país foram retirados de todas as competições. Então, diante desse atual cenário, qualquer possibilidade de um confronto entre Rússia e Ucrânia praticamente não existe. O território de Nagorno-Karabakh, habitado por maioria armênia, mas reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão, se tornou o epicentro de uma guerra entre os dois países nos anos 90, logo após o colapso da União Soviética. O resultado foi devastador. Milhares de pessoas perderam a vida e cidades ficaram arrasadas. E como tantas outras coisas, o futebol também acabou tragado por essa guerra. Para se ter uma ideia, até hoje, nenhum jogo entre os dois países foi possível. A UEFA determina desde 2007 que Armênia e Azerbaijão jamais podem se enfrentar, nem mesmo em competições de clubes. Curiosamente, apenas um ano depois dessa determinação da UEFA, a FIFA tentou promover um amistoso entre os dois países. Mas essa tentativa naufragou antes mesmo de sair do papel. Vale destacar que em 2020 a tensão entre os dois países voltou a explodir. Uma nova guerra, curta mas brutal, durou 44 dias e tirou a vida de mais de 6 mil pessoas. O conflito terminou com uma vitória militar do Azerbaijão e a perda de boa parte do território controlado pelos armênios. Nos últimos anos, clubes dos dois países correram sérios riscos de se cruzar em competições europeias, mas em praticamente todas as ocasiões a UEFA interviu. Hoje, a Armênia e Azerbaijão é sem dúvidas uma das rivalidades mais sensíveis do planeta. O fim da Iugoslávia nos anos 90 redesenhou completamente os Balcãs. Mas, entre os novos países que surgiram, Kosovo se tornou o epicentro da disputa mais sensível de toda a região. O território, de maioria albanesa, proclamou independência da Sérvia em 2008, mas Belgrado jamais reconheceu o novo Estado. Para os sérvios, Kosovo é o berço histórico de sua nação. Já para os kosovares, o território é símbolo de libertação, conquistado após anos de guerra e repressão. Quando a FIFA e a UEFA aprovaram a entrada do Kosovo em 2016, a Sérvia reagiu com fúria. Belgrado classificou a decisão como um erro histórico
e prometeu que jamais pisaria em campo contra o rival. A UEFA entendeu o tamanho da tensão e, na mesma época, decidiu intervir. Sérvia e Kosovo são oficialmente proibidas de se enfrentar em qualquer competição, seja de seleções ou de clubes. Por isso, cada sorteio de competições europeias que tenham representantes dos dois países se tornou um campo minado político. E para finalizar, pulamos agora para a Ásia. Após a Guerra Civil Chinesa, em 1949, o governo derrotado de Chiang Kai-shek fugiu para a ilha de Taiwan, enquanto Mao Tse-tung fundava a República Popular da China no continente. Desde então, passaram a existir, entre aspas, duas Chinas, mas Pequim nunca aceitou essa ideia. Para o governo continental, Taiwan não é um país, é uma província rebelde. Logo, esse impasse político virou um problema diplomático no futebol. Com o reconhecimento da República Popular da China em 1958, Taiwan foi expulsa da FIFA e só retornou em 1981, sob o nome neutro de Taipei chinês. Isso aconteceu graças a um acordo mediado pelo Comitê Olímpico Internacional. Mesmo assim, China e Taiwan jamais se enfrentaram. Vale destacar que hoje, além de não poder usar o nome oficial, Taiwan tem algumas restrições para participar de competições oficiais. Por exemplo, em seu uniforme, não pode usar a bandeira oficial. Já nos jogos, o hino nacional local é proibido de ser tocado. Pessoal, como vocês perceberam, muitos outros casos ficaram de fora desse vídeo. Então, se vocês quiserem uma parte 2, deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!